A Brasília conversar com o jornalista Sérgio Léo, do Valor Econômico, sobre o que ele acha desse discurso, dessa posição firme do discurso da Dilma em relação à Palestina. Bom, o discurso todo mostrou a Dilma muito à vontade e firmando uma imagem própria. Ela tem a necessidade, não só para o plano interno como para o plano externo, de mostrar que tem uma personalidade própria. E ela mostrou agora nessa aparição na ONU. Ela, de um lado, tem um estilo, mostrou que o estilo dela é um estilo mais técnico, quando ela toca questões como essa da Palestina, como tocou a questão dos levantes nos países Líbia, Síria, ela, num certo sentido, ela segue a mesma linha do governo anterior, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas de uma maneira diferente. Não tem metáforas, não tem referências pessoais, muito objetiva. Essa relutância dos assessores em darem muito detalhe do que ela falaria sobre a questão palestina é um pouco medo que todos os assessores de Dilma têm, de que ela, não goste que antecipe o que ela vai dizer, ou o que ela vai fazer, e outro, que ela mude realmente, totalmente, na última hora, o que seria o discurso, né? Agora, Sérgio Léo, especialmente na política externa, onde as nuances contam muito, essa nova maneira da presidente Dilma se colocar no cenário internacional, é inevitável a comparação com o ex-presidente Lula. Talvez ele seja também uma mudança de conteúdo. Quer dizer, o presidente Lula, ele tinha uma aptidão por uma espécie de retórica provocativa, que às vezes parecia apenas provocação. Esse lado mais objetivo da presidente Dilma também não é um sinal de que, de repente, o país começa a mudar um pouco a sua política, por exemplo, em relação aos Estados Unidos? É uma questão muito de estilo pessoal. O Lula, o presidente Lula, ele tinha esse gosto pelas frases de efeito, por algumas comparações, metáforas. Mas, João, eu acho que na substância, esse discurso da Dilma, quando a gente olha com uma lupa, ele tem todos os chamados pontos de atrito com o governo americano. O que está acontecendo é que há um esforço dos dois governos em se aproximar. Eles concordam em discordar. Nessa questão palestina, o mundo inteiro sabe que o Brasil que os Estados Unidos têm um grande dilema, que é Israel, a dificuldade de trazer Israel à mesa, de fazer Israel flexibilizar suas posições, o que obriga o governo americano a seguir um pouco a posição de Israel, mesmo quando discorda. Na questão da crise mundial, o recado da Dilma foi bastante duro, do presidente Dilma foi um recado de uma crítica muito severa à política monetária americana, que ela culpa ela fala que a inflação brasileira, inclusive, em grande medida é resultado do excesso de dinheiro circulando no mundo inteiro por causa da política do governo Obama para o dólar. Sérgio, boa noite. Antes de te fazer mais uma pergunta, vamos ver aqui imagens históricas do embaixador Oswaldo Aranha, na histórica sessão da Assembleia Geral da ONU, presidida por ele no ano de 1948, que oficializou a criação do Estado de Israel. Quer dizer, o Brasil foi avalista, defendeu com clareza, objetividade, a criação do Estado de Israel, e mais de 60 anos depois, como já mostramos, o Brasil defende com a mesma clareza e objetividade o direito dos palestinos terem o seu Estado. Eu queria ouvir a tua opinião sobre essa trajetória, essa linha de raciocínio e de conduta da política externa brasileira em relação ao conflito no Oriente Médio. Nesse ponto há uma grande continuidade. Quer dizer, o governo brasileiro reconhece, de um lado, a necessidade de um Estado palestino e de mudança da situação atual, que é uma situação de vida, de economia precária para o povo palestino, né? Há quem diga até, há quem fale até em apartheid, porque você tem algumas áreas completamente desconectadas de outras. É quase inviável uma economia funcional na região que hoje é pouco que coordenada pela autoridade palestina, que tem um trecho, inclusive, em disputa com grupos mais radicais dos próprios palestinos. Agora, o governo brasileiro, desde Oswaldo Aranha e até passando pelo governo Lula e chegando ao governo Dilma, ele também reconhece o direito do Estado de Israel a existir, que é algo que ainda enfrenta oposição em alguns países árabes e
no Irã, que é um país persa, né? E reconhece também a necessidade de dar ao povo israelense alguma garantia de segurança. Quer dizer, parte da radicalização política em Israel se explica também pelo temor, pelo pavor que existe no povo israelense dos ataques terroristas, dos ataques suicidas. O grande problema é que o governo israelense hoje vem radicalizando na posição, ele é quase refém dos elementos mais radicais do país. O ministro de Relações Exteriores, Lieberman, que inclusive quando o presidente Lula esteve lá, ele quase provocou um choque diplomático, se recusou a assistir a aparição do presidente Lula no parlamento israelense. Ele hoje é uma pedra no sapato do governo americano, porque ele não deixa um espaço, um ponto, ele não faz uma declaração que permita uma construção de confiança, o lançamento de negociações de paz ali com os palestinos. E aí os palestinos partiram para essa arma pesada que é a busca de reconhecimento na ONU. Vai ficar muito mal. Se o governo dos Estados Unidos, como ameaça, vetar, se os países votarem a favor do Estado palestino, e aí o Brasil não está isolado aí, muitos países europeus também devem votar nessa direção, o governo americano vai se ver obrigado a vetar, usar o poder de veto que tem no Conselho de Segurança. Isso vai criar um problema medonho para o governo americano nos países árabes, onde os Estados Unidos já não têm uma imagem das mais tranquilas, né? Boa noite, Sérgio. Na questão econômica, que é mais sua praia, essa crítica que Dilma fez sobre a falta de articulação política, você acha que isso tem alguma implicação objetiva ou é algo só retórico? Olha, é a minha praia e a praia da Dilma. Quem olha esse discurso percebe, e quem acompanhou a formulação do discurso, percebe o seguinte: ela alterou o rascunho que ela tinha até a véspera para acrescentar um pedação falando de economia. Ela, inclusive, encolheu a parte que falava de América do Sul, de Mercosul, e aí vem uma diferença grande com o presidente Lula. Não que ela dê menos prioridade, mas é que realmente não está entre as principais tarefas da agenda dela atualmente. A grande preocupação da Dilma, isso não é retórica, é a crise mundial. O Planalto, toda a assessoria no Palácio do Planalto e na equipe econômica está realmente achando que a situação que vem por aí na economia mundial, ela não é feia, é medonha também. E isso explica, inclusive, a aposta arriscada que o Banco Central fez recentemente de baixar os juros, na expectativa de um agravamento da recessão. E a Dilma deu uma série de recados nesse aspecto aí, para Estados Unidos, China, Europa, etc. Sérgio Léo, muito obrigado aqui pela sua contribuição ao Jornal das 10. André.